João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido, desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. E ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Nosso Deus, obrigado por tua palavra que está diante de nós. Te pedimos que o teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão correta e na aplicação também correta para as nossas vidas. Acredito eu que vários dos que aqui estão já ouviram alguém pregar nesta passagem e provavelmente aprenderam algo. Nós acreditamos que a tua palavra ou a aplicabilidade de tua palavra se renova, mesmo que ela seja ou tenha apenas uma explicação, às vezes ela tem aplicabilidades infinitas. E nós queremos, Pai, que ao meditarmos naquilo que a tua palavra de fato quis dizer, nós possamos ter as aplicações que necessitamos neste dia para as nossas vidas. É o que eu te peço desde já e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Obrigado. Para quem está acompanhando as exposições que nós estamos fazendo neste texto do Evangelho de Marcos, eu acredito que deu para perceber que esta passagem é uma espécie de parêntese. É uma espécie de parêntese. Porque o que estava acontecendo? Nós falamos da semana passada sobre o envio dos 12. Os 12 foram enviados por Cristo e realizam a missão que Jesus Cristo os incumbiu de realizar. E aí, a narrativa vai dizer que eles, ao final, pregaram o arrependimento de pecados. E a gente falou sobre isso, falamos sobre os detalhes. E aí, de repente, Marcos coloca esta passagem e vocês vão perceber que no versículo 30, ele retorna ao mesmo assunto do envio dos 12. Olhe lá,
voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então, esta passagem é apenas um parêntese. Ela é colocada aqui para explicar algo que nós precisamos, mas aí o texto que se segue é esse texto aqui, que vai concluir a missão dos 12, a partir do versículo 30. Então, isso é extremamente importante para nós, que estudamos a Bíblia, meditarmos sobre isso, olharmos para esses detalhes. Por isso é que, mais uma vez, eu digo, eu não concordo, sou veementemente contrário com pessoas que fecham os seus olhos e enfiam o dedo no versículo da Bíblia para encontrar uma palavra do Senhor para eles. Eu chego até a acreditar que isso é um pecado, ou talvez até um sacrilégio a pessoa fazer um tipo de coisa dessa. E a minha sugestão para vocês que têm uma leitura diária, escolha um livro. Se você não tem tempo, que deveria ter, para ler a Bíblia toda, escolha um livro. Eu vou durante esta semana ler este livro para minha meditação diária. Então estude, veja o que o texto diz, porque as narrativas vão se encaixando. Quando você olha para o texto, vai perceber claramente que o versículo 30 ainda vai falar sobre o final da missão, e essa passagem é apenas algo que Marcos coloca aqui no meio, para poder explicar como é que aconteceu o fim de João Batista. A partir daquele momento, eu diria, do momento anterior, onde Jesus já tinha uma publicidade muito grande, inclusive Marcos já relatou isso para nós, em vários momentos, ele vai falar sobre isso. Jesus chega na sua própria cidade, ele é rejeitado, mas mesmo assim, ele é recebido em várias aldeias, cidades vizinhas de Nazaré. E aí, o que acontece agora? Os seus discípulos são enviados em missão. E o envio desses discípulos, principalmente, aquilo que eles fazem em nome de Cristo, ou com a autoridade de Cristo, faz com que Jesus Cristo tenha uma publicidade ainda maior. Porque provavelmente o que se dizia agora é que não apenas Jesus Cristo fazia aquilo que fazia, ele havia delegado a algumas pessoas, e essas pessoas também conseguiam fazer aquilo que ele fazia. Ele havia delegado a sua autoridade a alguns indivíduos. E aí, o texto vai nos falar sobre, inclusive, Jesus. É isso que ele introduz aqui. E antes de a gente chegar neste ponto que eu quero, que é o ponto da nossa divisão e da nossa ideia central aí do texto, eu não sei se vocês perceberam, nas leituras que nós fizemos, até o momento, eu acho que até chegar aqui deu para perceber, que Jesus até então tinha chamado a atenção dos líderes religiosos. Eu disse em algum momento que Jesus estava ensinando em Cafarnaum e havia uma delegação de líderes religiosos que haviam sido enviados de Jerusalém para olharem, acompanharem o que estava acontecendo ali. Eles ouviram e eles viajaram vários quilômetros para estarem ali. Até então, nós tínhamos apenas essas pessoas envolvidas. Aqui, a partir de agora, temos um líder ou governante daquela região, tem a sua atenção chamada para Jesus. E aqui Marcos vai colocar Herodes, que é o Herodes Antipas, em sua narrativa. Herodes Antipas governava a região da Galileia. E a região da Pérea. Eu acho que está com problema de novo. Está dando para ouvir aí atrás? Tá. Ele governava a região da Galileia e da Pérea. Então, Jesus Cristo realiza o seu ministério principalmente na região da Galileia. E é justamente por isso que este cidadão é colocado nesta narrativa aqui. Esses são alguns pontos iniciais que precisamos enxergar antes de entrarmos em si no texto, que nos ensina isso aqui.
Eu acho que não tem outra palavra que explique tão bem, ou que resuma tão bem, este parêntese que João faz em sua narrativa: a vingança perversa contra um homem sem medo. Eu acredito que você consegue concordar que aqui há um sentimento de vingança profundo por parte de uma pessoa que não aceitou aquilo que o profeta, de uma forma destemida, lhe disse: você está em pecado. E parece que havia uma repetição constante do profeta João Batista em dizer aquilo que disse. E o que está diante de nós são pessoas, principalmente Herodias, que é a personagem que permeia esse texto, não aceitando a repreensão. E aqui eu quero fazer o meu primeiro destaque, com base sempre nessa palavra: vingança perversa contra um homem sem medo, não pôde ser barrada por um homem religioso, mas dominado pelo pecado. Aspectos introdutórios ainda sobre esse texto nos oferecem algumas informações importantes que nós precisamos entender antes de chegarmos a esses pontos aí. Só ouvir falar em Jesus e nos seus feitos, as pessoas começaram a alardear algumas coisas. Esta passagem, mais uma vez eu quero repetir, nos fala sobre a publicidade que Jesus já tinha naquele momento. Era tanta que as pessoas começaram a criar teorias. Inclusive, quando nós temos aquilo que Pedro vai dizer, que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa mesma coisa, esse mesmo contexto aqui é dito. Por exemplo, quando o texto diz que essas pessoas acreditavam que Jesus era um dos grandes profetas, lá onde Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esses grandes profetas, um deles é citado, é Jeremias. As pessoas acreditavam que Jesus era um profeta, eu diria que do mesmo tamanho ou do mesmo padrão que Jeremias. Então não é somente essa passagem que fala sobre essa publicidade, ou sobre as teorias que as pessoas começaram a criar a respeito de Jesus. Esses aqui nós temos, alguns dizendo que Jesus era Elias. Diante de tantas coisas, as pessoas diziam: ele é Elias. A base deles estava no livro do profeta Malaquias, que diz isso aqui: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso está em Malaquias capítulo 4, versículo 5. As teorias eram grandes sobre Jesus, e inclusive alguns tentavam encaixar a pessoa de Jesus em questões bíblicas. Eles imaginaram: havia isso, Elias virá. Em algum momento Jesus vai dizer que esse Elias, ou a pessoa que personificava Elias, era o próprio João Batista. Enquanto isso, outros pensavam que Jesus, mais uma vez, era um dos profetas antigos, disse. Nesse caso, nós temos o próprio Jeremias. O texto vai nos dizer que Herodes ouviu todas essas histórias. E diante de tantas teorias que as pessoas tinham nas ruas da Galileia, Herodes decidiu acreditar em uma, que era a de João ser João Batista, a de Jesus ser João Batista, que havia ressuscitado dentre os mortos, conforme diz o versículo 16. Ele escolheu, disse: pronto, é isso. Ouviu tantas coisas e concluiu: esse cara que está aí é, na verdade, João Batista. Aqui nós podemos pensar, por exemplo, que até então, mais uma vez, falei, a narrativa de Marcos vai nos dizer que Jesus havia chamado a atenção das autoridades religiosas. Nós não sabemos mais ou menos quando João morreu, só sabemos que foi mais ou menos com 32 anos de idade, porque esse período aqui é o período em que Jesus está com mais ou menos 2 anos de seu ministério. Então ele morreu relativamente novo, e ele era mais novo do que Jesus, uns 6 meses, digamos assim. E aí temos o texto
Aqui parece que Herodes nunca tinha ouvido falar de Jesus. Jesus até então, mais uma vez, só chamava a atenção das autoridades religiosas. E aí Marcos vai lá e relata o assassinato de João Batista, porque, segundo ele, Herodes decidiu acreditar nessa teoria. Então, esses versículos aqui são introdutórios. No capítulo 1, por exemplo, ele já tinha feito um relato, eu digo Marcos, sobre o ministério desse profeta. Ele logo começa, aí, no capítulo 1, apresenta João Batista como sendo aquele que viria, ou que vinha, ou que veio antes de Cristo, e aí, depois ele sai de cena, e aqui ele decide relatar a sua morte. E eu acredito que ele decidiu relatar a morte de João Batista por dois motivos, que para aquelas pessoas era muito importante, para nós talvez não, porque vivemos em um momento diferente. Ou um dos motivos aí, ou o primeiro motivo, era dizer que Jesus de fato era o Filho de Deus encarnado. Não era um profeta. Embora as pessoas acreditassem que Jesus era um profeta, Marcos está mostrando aqui, ou escreveu para dizer que Jesus não era um profeta. Dizer que Jesus era apenas um profeta seria diminuir o Filho de Deus. E se nós chegarmos à conclusão, ou se aquelas pessoas chegassem à conclusão que Jesus era apenas um profeta, isso invalidaria ou invalida a salvação dos seres humanos. Acredito que já tenha dito para vocês que, se nós acreditarmos que Jesus é menor do que o que as Escrituras nos dizem sobre ele, não existe salvação para nós. Só existe salvação para aqueles que acreditam que de fato Jesus Cristo é do tamanho que as Escrituras dizem que ele é. Então, dizer que Jesus é um profeta seria diminuí-lo, com todo o respeito que temos ao profeta João Batista. Mas João Batista, se pudesse salvar os seres humanos, Jesus Cristo não precisaria morrer. Então, parece que Marcos vai escrever com esse objetivo principal, dizer que Jesus Cristo não era apenas um profeta encarnado, de fato ele era o Filho de Deus. O segundo motivo que nós podemos colocar aqui, que parece claro, é que até mesmo os mais fiéis seguidores de Cristo experimentaram a morte. Eu acredito que vocês lembram que eu disse para vocês, e já repeti algumas vezes, que o contexto de escrita do Evangelho de Marcos é um contexto de perseguição. Marcos está escrevendo para um público não judaico, é por isso que ele tem que explicar algumas palavras para o seu público, algumas palavras judaicas, ele explica para o seu ambiente, que é um ambiente provavelmente romano. Aquelas pessoas estavam sendo perseguidas por conta da fé que depositaram em um forasteiro assassinado, chamado Jesus Cristo. Aquelas pessoas, nesse ambiente de constante tensão, que poderiam morrer a qualquer momento, este relato chega e diz que um dos maiores homens do primeiro século, que cumpriu a sua missão de forma integral, experimentou a morte também. Não é só vocês que estão na iminência disso. Alguém que viveu antes de vocês, que inclusive introduziu o Cristo ao mundo, esse também experimentou a morte. Então, antes de Marcos dizer que o próprio Jesus morreu, aquelas pessoas já sabiam, ele disse: outros também morreram, porque acreditaram e defenderam a verdade. Eles foram nas barbas, até mesmo das autoridades, para dizer: você está em pecado, você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu acredito que isso aqui teve um impacto muito grande na vida daqueles que leram no primeiro século. Assim como tem para nós, Hebreus capítulo 11, sobre aqueles que levaram a fé até a exaustão da morte. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós iremos nos lembrar
daquilo que aqueles que nos antecederam passaram, porque defenderam as verdades do Evangelho. Isso tem um poder tremendo na vida do crente para renovar a sua fé. Marcos nos relata inicialmente que João fez acusações públicas. É isso que está no texto diante de nós. Essas acusações públicas, na verdade, era uma verdade que todo mundo sabia. Todo mundo sabia sobre o relacionamento de Herodes, que ele estava vivendo em um duplo pecado, que era incesto e adultério. Mas principalmente a acusação de João contra ele é a questão do adultério, porque ele está casado com a sua sobrinha, mas também esposa do seu irmão, Herodes Filipe. Aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem que vai nos dizer aí, mais ou menos, vai nos informar o que estava acontecendo. Vocês estão conseguem ler aqui? Herodes o Grande. Este Herodes o Grande era justamente o Herodes que reinava quando Jesus nasceu, aquele que mandou matar as crianças. Esse cidadão aqui não era judeu, ele era descendente de Edom, mas por conta de sua habilidade política, conseguiu se juntar ou se unir aos romanos, e ele conseguiu ser governador da Judéia. Inclusive foi ele que fez esse templo que ainda existe aí, o Muro das Lamentações. Ele fez esse templo muito bonito para poder ter a simpatia dos judeus. Historicamente, quem era Herodes, além disso? Ele era um cara perverso, ele teve várias mulheres, matou, se eu não estou enganado agora, 2 ou 3 filhos, ele mandou assassinar, e inclusive ele mandou assassinar a sua própria esposa, a que ele mais amava, por ciúmes. Esse era o Herodes que a Bíblia relata, aquele que mandou matar as crianças e que queria assassinar Jesus. Chama-se Herodes o Grande. E, inclusive, o imperador de Roma brincava, dizia que era muito melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Trocadilho do porco, judeu não come carne de porco, é um animal imundo? Pois é, lá em Roma o imperador brincava com isso, para dizer que de fato esse homem era perverso. Ele assassinou os seus filhos e a sua esposa, aquela que ele mais amava. Os que sobraram dos filhos dele, nós temos aqui Aristóbulo, está bem aqui, que vai ter como filho depois Herodes Agripa. Eu acho que ali está errado, está Agripa, provavelmente essa imagem aqui era de outro idioma. E aí nós temos essa linhagem aqui, que são questões que são secundárias, daquilo que eu estou querendo mostrar para vocês. Estou apenas colocando essa linhagem aqui, porque esses nomes vão aparecer principalmente em Atos. Então vocês vão ver alguns Herodes lá. E aí você vai ficar pensando, mas que diabo é isso? Esse Herodes aqui ainda está vivo? Não. Ele tinha os seus descendentes, isso aqui passou a ser uma espécie de título. Então nós temos aqui Aristóbulo, seu filho, que depois tem esse aqui, Agripa I, Agripa II, nós temos Berenice e Drusila, que são relatados lá. Esse camarada aqui teve essa mulher, chamada Herodias, por causa de Herodes, era mulher então, Herodias. Temos aqui, temos esse Arquelau, que também é um Herodes, e aí nós temos Herodes Antipas, então esse aqui é filho de Herodes o Grande, esse aqui, e Herodes Filipe, são os filhos aqui que sobraram, nós temos 4. Essa mulher Herodias estava casada anteriormente com este aqui, que era irmão deste, então ela casou com o tio dela, mas em algum momento, esse camarada aqui, irmão deste, se engraçou por ela e tomou
deste. Conseguiram entender? Eu tinha colocado aqui o texto explicando, mas eu acho que a imagem vale mais do que 1000 palavras. É justamente esse negócio que está acontecendo. E aí, às vezes, eu fico imaginando, olhando para um negócio desse, eu fiquei pensando ontem à noite, quando eu decidi colocar essa imagem no slide, se às vezes a gente olha, esse mundo está perdido. Sempre esteve, desde Gênesis capítulo 3. Desde que o pecado entrou no mundo, isso aqui é século I. Jesus Cristo estava lá, e esse negócio aqui estava acontecendo. Esse cara aqui era o governador, onde Jesus estava pregando. Ele era o governador de Jesus. Era o líder político da época. Estava lá, e Jesus pregando. Eu acho que a gente até tem que chamar atenção para esse fato, para o que alguns cristãos querem fazer hoje no âmbito político. Jesus estava pregando e o cara estava lá, com a sua sobrinha e esposa do seu irmão. E Jesus Cristo cumprindo a sua missão, porque ele entendia que a sua missão era outra. Mas ele não chegou a fazer nada, porque ele entendia qual era a sua missão. E aquele fato de levantar essa questão em público era, ou fazia parte da missão do profeta João Batista. E ele vai lá e faz essas acusações em público. Eu fiquei imaginando, como é que isso aconteceu? Talvez Herodes tenha ouvido João Batista e talvez tenha gostado daquilo que estavam falando sobre João Batista e tenha pedido para que ele pudesse ir lá em sua presença. E ele foi lá, na barba do cara, e disse: tu és um adúltero. Isso mexeu demais com aquele cara. E aí, nós temos o que o texto está relatando. Esse Herodes aqui já era casado. Ele tinha uma esposa, filha de um rei chamado Aretas, que era rei da Arábia. Só que quando ele se engraçou pela sua sobrinha e esposa do seu irmão, ele decidiu se separar da sua esposa. Ela já sabia lá do plano, do que estava acontecendo, diz a história que ela foi embora. E, inclusive, ele até entrou em guerra com o rei Aretas, por causa desse casamento aqui, do jeito que aconteceu a separação dele com a sua esposa. Isso, tudo que nós já falamos, vai deixar muito claro que Herodes Antipas era um devasso. Era um homem imoral. Não valia nada, pelo menos nesse sentido. E o profeta do Senhor disse para ele, na cara dele: você não presta. Porquanto João dizia, isso dá ideia de continuidade. Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Você está em adultério. Você precisa mudar. Eu disse para vocês que o Herodes pai não era judeu, e esse aqui também não era, mas ele conhecia as leis judaicas e sabia muito bem que a lei proibia esse tipo de relacionamento. Está registrado em Levítico capítulo 18, o versículo 6, que fala sobre não se relacionar com parentes. E o versículo 16 vai dizer que a pessoa não deveria se relacionar com a esposa do seu irmão. E ele vai lá e quebra essas duas leis, e para isso, para ficar melhor ainda, ele despede a sua esposa. É claro que vocês já perceberam que a pregação do profeta causou um desconforto público ao rei e principalmente à sua esposa. E aí Marcos nos informa que Herodias, de alguma forma, influenciou Herodes a tomar aquela decisão, de acordo com como está escrito no versículo 17. Herodes, então, manda prendê-lo, mas, de acordo com a narrativa do texto, nós vamos perceber que ela queria que ele fosse assassinado. E Herodes, ao que tudo indica, para tentar apaziguar a sua esposa,
decidiu prendê-lo em uma prisão que é conhecida historicamente, citada por Flávio Joséfo, chamada Maqueros. Ficava aqui, no 18º livro da Antiguidade do historiador judeu Flávio Joséfo. Ele vai dizer que essa prisão se encontrava nesse local, ficava aí na praia ocidental do Mar Morto, dá para perceber ali lá atrás. Então, foi lá que João ficou, nós não sabemos por quanto tempo, enquanto Herodes tentava, talvez até mesmo, fazer com que a sua esposa esquecesse daquilo que ela estava querendo. O versículo 19 nos diz que ela não estava satisfeita, ela não queria ver João apenas preso, ela queria vê-lo morto. É isso que o texto vai dizer. E aqui nós colocamos para os irmãos que mandar prender João foi uma tentativa fracassada de Herodes para tentar apaziguar a sua esposa perversa, porque o texto vai deixar muito claro isso, e amargurada. Ela tem um sentimento de amargura profundo, ou profunda contra esse profeta, porque ele a expôs para os demais. É muito provável, eu pensei sobre esse texto, que ela perturbasse o rei o tempo todo para que ele desse fim ao profeta. Afinal de contas, as suas palavras haviam prejudicado a sua reputação. Dá vontade de rir com um negócio desse. Todo mundo sabia que Herodes Antipas era tio dela. Todo mundo sabia que ela havia sido casada com Herodes Filipe, o outro tio dela, e que havia deixado o esposo por causa do seu outro tio. Mas ela se incomodou porque alguém disse que aquilo era errado. Como os seres humanos são tão malignos, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe isso. Eles mesmos cuidam em destruir a reputação, mas perseguem aqueles que fazem ou tentam fazer com que eles reflitam sobre as decisões que estão tomando. Eles mesmos. Quantas e quantas pessoas não já deixaram a igreja porque cometeram algum tipo de pecado e alguém foi conversar, dizer: você está errado, meu irmão, você precisa mudar. E a pessoa simplesmente dá as costas e vai dizer por aí que não vai mais naquela igreja, ou deixou Cristo, porque não foi acolhida. Não foi acolhida. Eu caí e as pessoas me jogaram pedra, miserável. Às vezes o cara, na verdade, queria que todo mundo ficasse calado, enquanto ele continuava em seu pecado. É simplesmente essa história que nós temos visto, e é repetida ao longo das décadas, aí, ao longo dos séculos. Pessoas que não querem ser confrontadas, elas acham que o simples fato de você dizer você está errado, foi você que acabou com a minha vida, você que destruiu a minha reputação, uma reputação que não existia. J.C. Ryle, pregando sobre esse texto, diz assim: não é uma desgraça para o caráter de um ministro de Deus quando as pessoas ímpias não gostam dele. Eu fiquei lembrando de alguém que talvez vocês considerem louco, e eu às vezes considero também. Cabo Daciolo. O cara que as pessoas fizeram graça nas últimas eleições, inclusive votaram nele por causa disso. Esse cara, quando era deputado, entrou lá no Congresso e pregou para todos os deputados e senadores. Ele arrebentou, chegou lá e disse que eles precisavam se arrepender de seus pecados. Alguns crentes, com certeza, o criticaram por causa disso,
talvez devem ter pensado: esse não é o lugar de você fazer esse tipo de discurso. Aqueles que servem a Deus entendem que o pecado precisa ser combatido em qualquer lugar. E ele fez aquilo que é certo. Mesmo que você não tenha coragem de fazer, ele fez. Talvez seja o crente mais, eu diria que mais corajoso que nós temos no Brasil. Chama-se Cabo Daciolo. Não faria o que ele fez, não concordo com muita parte da teologia dele, mas preciso respeitá-lo. E tenho certeza que aqueles que o ouviram naquele dia serão condenados quando chegarem à presença do Senhor, e o Senhor vai lembrar: eu mandei esse louco. Provavelmente, alguns consideraram João como louco, afinal de contas, João parecia mais louco do que o Daciolo. Ele era um cara que vestia roupas de couro, pele de camelo, comia gafanhotos e tomava mel. Vocês conseguem imaginar? Eu estou aqui todo bonitinho, com essa camisa que eu comprei na promoção, de uma marca famosa. Geralmente, depois do Natal, eu passo lá no Magazã e vou nesta marca aqui, e aí, quando está pela metade do preço, eu vou lá e compro. Ou menos da metade do preço. Estou aqui, arrumadinho. Pensem na diferença minha e de João. Eu já disse aqui, João era um sacerdote. Ele era filho de um sacerdote e o sacerdócio era hereditário. O seu pai era sacerdote. E inclusive até disse certa vez que às vezes as pessoas acham que Jesus veio ao mundo e para ele fazer a obra que fez, ele rompeu com tudo que existia no judaísmo. Preste atenção, nem tudo. O anunciador que Jesus viria, ou aquele que o precedeu, era um sacerdote. João Batista era um sacerdote e profeta. Então preste atenção quando você lê a Bíblia para não falar esse tipo de coisa. Todas as vezes, segundo o texto, que Herodias exigia a morte de João, ou pedia para Herodes, ele dizia não. As razões da negativa, Marcos nos diz, elas são apresentadas. E aqui nós temos, Herodes temia João e o protegia. Ele não queria fazer isso, porque ele temia João e o protegia. Talvez por causa da política também. A gente sabe que em algum momento do ministério de Jesus, Jesus Cristo coloca alguns caras no bolso ou cala alguns que estão questionando ele, quando eles perguntam com que autoridade você faz isso. Jesus diz: antes de eu responder isso, eu quero perguntar, João era o profeta ou não? E as pessoas ficaram caladas, justamente porque o povo considerava que João era um profeta. E eles pensaram, se eu disser que ele é um profeta, eu estou reconhecendo que ele é um profeta. Se eu disser que não, eu vou me ver com o povo, porque o povo tinha João como profeta. O texto não diz, mas talvez Herodes pensasse politicamente também. E talvez isso influenciasse o temor que ele tinha do profeta. E aí o texto vai dizer que ele o protegia. Mas o que é que significa isso? Significa que Herodes reconhecia ser João, talvez tenha questão política, mas o texto vai indicar que ele reconhecia que João era um profeta. Além do mais, não havia encontrado nenhum motivo que justificasse a prisão. Não tinha nada. Não havia nada que justificasse a prisão e não havia nada que justificasse a morte. Ele era um homem justo e santo, é isso que Marcos diz, é isso que Herodes pensava sobre ele. Herodes também visitava João em Maqueros, na prisão para ouvir os seus sermões. Marcos vai dizer para nós isso, que além dele visitar, ele ouvia com frequência esses sermões,
ficava perplexo, ele ficava com medo, ele ficava pensativo. Os sermões de João eram poderosos para alcançar a consciência daquele rei imoral. A consciência o acusava o tempo todo. E ao invés de dizer, eu não vou mais ouvir esse cara, ele retornava para ouvir mais um sermão. E ele ficou dessa forma. Havia um conflito constante na vida daquele homem que, acredito, muito movido por conta de sua religiosidade. Ele gostava de ouvir a verdade e até ser confrontado por essa verdade. Porém, a sua natureza pecaminosa falava mais alto. E no final, ela lhe deu o golpe. O golpe final. A gente já conhece a história desse cara. A sua natureza venceu, a sua natureza pecaminosa. Meus irmãos, a gente olha para esse texto e diz, mas que homem maldito. Porque a gente já sabe o final desta passagem. Eu sempre brinco que, se existisse o quase salvo, este aqui seria um, mas não existe. Assim como não existe o quase gol, assim como não existe quem corre uma Olimpíada só ganha para mim quem ganha em primeiro lugar, inventaram um prêmio para o segundo e para o terceiro, eu acho que até para o quinto, mas é só o primeiro lugar que vence. Quem quase vence não venceu. Esse homem aqui quase era salvo, mas não foi. E às vezes a gente olha tanta oportunidade que ele teve, e olhamos para ele como um homem imoral e maldito. Mas quantos de nós não temos ouvido frequentemente alguns sermões e gostamos de ouvir, e não mudamos? E não mudamos. Aí você vem aqui, você também tem alguns pregadores bons, existem pessoas fantásticas por aí, que você pode ter acesso aos seus sermões. No Facebook, partes no Instagram e também no YouTube. Eu acho que hoje é o momento da história onde nós temos mais acesso a lixo teológico e também a pregações excelentes. Mas as pessoas não mudam. Não adianta, por exemplo, eu falar mal de Herodes, se eu tenho ouvido sermões que têm tocado o meu coração, tenho retornado para ouvir os sermões e continuo fazendo aquilo que o meu coração deseja. Parece que Herodes tinha uma perversão sexual profunda. E ele ouvia os sermões, era confrontado, ele sabia que tinha que mudar, mas não mudava. Eu não sei qual a tua perversão, qual o teu pecado. Mas, se você tem ouvido o Evangelho, ele tem sido confrontador com a tua vida, e você não tem mudado, no final o pecado lhe dará o golpe mortal, assim como deu em Herodes. Não adianta eu vir aqui, olhar para isso aqui e dizer, esse cara não valia nada e essa mulher. Se Deus tem falado comigo por meio de sua palavra, inclusive eu tenho até gostado, e não tenho mudado. O final vai ser igual desse cara. Eu falei no início que Herodes é tratado aqui como rei, mas não era rei. Ele se achava, ele era apenas o tetrarca da Galileia e da Pérea. Quando Herodes o Grande morreu, os seus sucessores não tiveram a mesma habilidade política que ele teve. Então, eles perderam. O reino da região da Judéia foi dividido entre os seus descendentes. E depois nós temos até um administrador romano na região, que a gente conhece como Pôncio Pilatos, que principalmente ficava lá para a parte de Jerusalém. Nós temos informações adicionais sobre esse homem aqui.
em Lucas capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 12. Porque ele era o mesmo que estava presente quando Jesus estava em julgamento. E o que é que tem lá? A Bíblia fala que quando Jesus foi preso, e que Pôncio Pilatos disse, não, esse cara tem que ser julgado por Herodes, e Herodes estava em Jerusalém, então tem que ser levado, porque ele é daquela região lá. A Bíblia vai nos dizer, o Lucas vai nos dizer, que ele, como dizemos no Maranhão, mais que depressa, quis fazer parte daquele julgamento, porque ele tinha a curiosidade de conhecer Jesus. Ele havia ouvido sobre a pessoa de Cristo aqui, conforme Marcos nos relata, um ano depois, quando Jesus estava sendo julgado, ele tem a oportunidade de vê-lo de perto, e aí ele quer estar, mas ele queria apenas ver algum milagre. E a Bíblia diz que Jesus foi totalmente sisudo ali, não disse nada, não demonstrou nenhum tipo de reação, e Herodes, por não ter aquilo que ele almejava, ele desprezou Jesus, ele escarneceu dele, e mandou vestir uma roupa em Jesus, como sinal do seu escárnio. É isso que diz o texto de Lucas, sobre esse homem. Era aquele cara que gostava de ver a coisa acontecer, ele gostava de um sermão bom, ele gostava de ver Deus agindo através de alguém, mas com certeza deve estar no inferno por causa disso, porque não se arrependeu de seus pecados. Depois de alguns anos, essa mulher, eu acho que vale muito a pena nós refletirmos, vocês que são jovens, que estão aqui, que ainda vão casar, eu digo homem ou mulher, tenha cuidado com a pessoa que você vai escolher para ser o seu vizinho mais próximo, ou a sua vizinha mais próxima. Essa mulher aqui era o cão, era o verdadeiro diabo, o verdadeiro demônio. No futuro, passaram-se alguns anos, ela instigou Herodes a ter algumas benécias de Roma, maiores do que ele tinha. Na época o imperador era Calígula. Então Calígula não gostou, e ele depois, Herodes Antipas, que foi para uma região chamada Lugdunum dos Covenas, que fica em uma cidade chamada, ou na região da França hoje chamada Saint-Bertrand. Eles foram para lá e provavelmente morreram em 39 depois de Cristo, lá em um exílio. Ela o instigou, ela sempre estava dizendo para ele o que ele precisava fazer, e ele dava ouvidos. Você precisa ter cuidado com a pessoa que você escolhe, ou vai escolher. Esse aqui não teve e se lascou. A vingança perversa contra o homem sem medo, arquitetada por uma pessoa perversa. Temos aqui diante de nós, Satanás sempre trabalha em conjunto com os perversos, na verdade com os dele, eu diria assim. E ele sempre vai dar as oportunidades dessas pessoas colocarem as suas perversidades em prática. Isso acontece o tempo todo. Satanás tem os seus lá e ele age. A ocasião que Herodias tanto esperava se deu por conta do aniversário de Herodes. Eu quero abrir um parêntese, igual o Marcos está abrindo aqui, e diga-se de passagem que Marcos faz um relato muito detalhado, até mesmo melhor do que os outros, apesar dele ser um evangelho que geralmente condensa, diminui as narrativas. Aqui ele faz uma narrativa bem grande sobre esse texto aqui. E aqui eu quero abrir um parêntese dentro do parêntese que Marcos está. Este é o único aniversário que nós temos que é narrado na Bíblia. Os testemunhas de Jeová são contra os seus adeptos lá comemorarem aniversário, justamente por causa dessa passagem aqui.
porque é a única passagem que a Bíblia narra alguém comemorando o aniversário e acontece a desgraça que aconteceu. Fecha o parêntese. Esse texto não é um texto doutrinário, ele não serve como base para alguém dizer que não pode comemorar aniversário por causa disso. Eles fizeram lá. Não significa dizer que você vai fazer, você é que sabe. Mas essa é a única vez, a Bíblia não manda que você tenha que comemorar aniversário, e agora, o pessoal está comemorando até mesário. Eu também não tenho nada contra, só fico perguntando de onde é que surge tanto dinheiro para o pessoal fazer isso, que eu não tenho condições de fazer nenhuma, talvez questão pessoal. O que acontece? Eu fiz umas contas básicas. Herodes talvez estivesse completando 50 anos de idade aqui, porque ele morreu por volta de 58 anos de idade, mais ou menos, e ele morreu em 39. Então a gente sabe que essa questão de Jesus não nasceu de fato no ano 1, provavelmente ele nasceu no ano 6, ou do ano 5, ou até mesmo entre o ano 4 e o ano 7 da era cristã. A gente sabe que provavelmente João estava com 32 anos de idade, então, ser 32, aí vai lá 39, quando Herodes morreu com 58 anos de idade, dá muito próximo de 50 anos, talvez ele tenha pensado assim, eu vou fazer uma festa de arromba, eu não fiz mesário, não fiz aniversário de 1 ano, de 2 ou de 18, eu vou fazer uma festa de arromba nos meus 50 anos, talvez seja isso que estivesse acontecendo aqui. O que ele fez? Juntaram-se ao banquete de Herodes a burguesia da cidade, é isso que o texto diz, não com essas palavras, a burguesia surge depois, esse nome pelo menos, seus ministros de governo e militares. Então aqui nós temos a nata da região reunida para o aniversário do governador daquela região. Então tem pessoas importantes. E quando existem pessoas importantes dentro dos ambientes em que nós estamos, principalmente aqueles que gostam de aparecer, a gente dá um jeito. Por exemplo, se é um aniversário e você gosta de aparecer, você vai levar o presente mais fantástico. Se o presente não vai aparecer, você pega uma coisa bonita para colocar lá. É o momento onde as pessoas mostram as suas vestimentas, roupas, os seus calçados bonitos, as suas pérolas, para impressionar os demais. E aí nós temos aqui essas pessoas, os ricos da cidade, os ministros de governo e os militares. Então, tem muita gente boa para impressionar. Foi então que a sua enteada, segundo Flávio Josefo diz, o nome dessa menina era Salomé. Provavelmente você já ouviu falar nesse nome, justamente porque esse historiador judeu do primeiro século diz, ele fala sobre ela, e ele diz que o nome dela era Salomé. Ela é enteada dele agora, e também é sua sobrinha, pois ela era filha do seu irmão Filipe. Ela entra lá e faz uma dança magistral na presença dele e de seus convidados. A história diz que aquela jovem era muito bonita, e Herodes, ao que tudo indica, ficou encantado com tanta beleza, com o gingado da moça. Acredito que, naquele momento, ele já tinha tomado umas. E aí o que temos? Nós temos um homem que está meio embriagado, porque é uma festa, e na festa as pessoas bebem. Neste contexto aqui, o melhor vinho, as melhores bebidas estavam sendo servidas, e aí junta com a perversão do cara. Embriagado com o vinho e ao mesmo tempo com sua perversão moral, Herodes desejou provavelmente aquela moça. Para o cara que vivia com a esposa do seu irmão e sua sobrinha,
De repente aparece aquela jovem, nova, talvez tivesse entre 15 e 20 anos de idade, foi mais ou menos isso que eu consegui captar. Ele ficou totalmente embriagado com a sua beleza, e provavelmente os seus instintos pecaminosos falaram muito alto. Provavelmente foi por isso que ele prometeu a metade do seu reino, porque se não fosse, a minha enteada dança na minha frente e de repente eu vou prometer o mundo para ela. Não era só isso que ele queria, não é só por ser enteada ou por ser sobrinha. O texto vai nos mostrar que Herodias tinha uma personalidade forte e influenciadora, inclusive ela influencia a sua própria filha. O texto vai nos mostrar isso, o poder que uma mãe tem em formar os seus filhos, para o bem ou para o mal, está aqui diante de nós. Como a sua mãe era dominadora, parece que aquela menina era passiva, muito passiva na relação entre as duas. Quando ela ouve aquilo que o rei diz, ela vai lá perguntar para a sua mãe. Parece que ela era tão dominada pela mãe que ela não decidia as coisas sozinha. E ela vai lá e pergunta para a sua mãe o que fazer. Aquela mulher perversa viu na promessa de um rei bêbado e imoral a oportunidade perfeita de se livrar do seu inimigo. E aí o texto vai dizer que ela diz: peça a cabeça de João Batista. Ela vivia procurando uma ocasião. Ela esperou muito por aquele momento. E quando lhe foi perguntado, ela não tinha dúvida daquilo que ela queria. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que quando é a vontade de Deus, a gente não tem dúvida. Sem titubear, ela disse: peça a cabeça de João Batista. Mas às vezes alguns crentes chegam e dizem isso. Às vezes eu fico até calado. Eu nem digo nada. Eu faço igual o cara que foi conciliado. E no concílio perguntaram se ele acreditava em Satanás. E ele disse que não. Existem alguns pastores que não acreditam em Satanás. Foram em cima? Não, não acredito. Passaram para as outras perguntas, retornaram ao final. Você acredita ou não em Satanás? Não acredito. Os pastores foram lá para trás para conversar e votar sobre a ordenação daquele cara. E os pastores, vários pastores estavam querendo reprová-lo por causa disso. Um pastor mais velho disse: não reprovem o rapaz, passem ele. Depois que ele assumiu o ministério, o próprio Satanás vai se mostrar para ele na primeira semana. E ele vai crer que ele existe. Muitas vezes eu fico calado. Aquele que acredita que sempre quando Deus fala não há dúvida, e nós temos aqui uma pessoa que não tinha dúvida também daquilo que estava ouvindo. Na verdade era a voz de Satanás. A jovem retornou, segundo o texto, apressada à presença do rei. Ela volta com uma pressa, a Bíblia diz que ela volta imediatamente. O autor está demonstrando que havia um certo sentimento de pressa, talvez até mesmo para que não desse tempo do rei refletir, talvez a inébria do vinho passando, ele iria refletir melhor sobre aquilo que acabara de dizer. Ela retorna, e também porque o plano da sua mãe era um plano urgente. Ela precisava se livrar do seu opressor, daquele que havia acabado com a sua reputação. O versículo 25 vai dizer: entre uma taça de vinho e outra,
o rei recebeu o pedido com aflição, pois no fundo o que queria era satisfazer os seus desejos perversos e impressionar os seus convidados. Ou não? Era isso que ele queria fazer. O cara está sendo movido pelos seus desejos imorais, e talvez por alguns goles, algumas taças de vinho, e personagens importantes lá, os ricos da cidade, os militares, os ministros de governo, ele queria impressionar as pessoas. E aí o texto vai dizer que ele recebe a notícia com uma espécie de aflição. Ele nunca que imaginava que esse pedido seria feito. Provavelmente ele pensou, depois da sua aflição, o problema é que o seu ego estava acima de sua religião e até mesmo de sua consciência. É isso que acontece com aqueles que com frequência ouvem o Evangelho e não se arrependem de seus pecados, ou até mesmo mudam de igreja. Até mesmo mudam de igreja, quando são repreendidos em sua comunidade local. Às vezes eles ouvem algo que perturba a consciência, perturba a religião, mas o ego, o meu ego sempre estará em primeiro lugar. Mesmo que o discurso fira a minha religião e a minha consciência, ele sempre vai governar a minha vida. Existem até frases bonitas para descrever o ego hoje. Você é o seu próprio templo. Ou qualquer coisa assim. Coisas bonitas, meio assim que coaches, que chamam a atenção das pessoas, e elas sem refletirem acerca daquilo que de fato diz a Bíblia. Poxa vida, peguei, era isso que eu queria. Herodes era assim. Em vista disso, decidiu atender o pedido da jovem Salomé, que ao receber o prêmio das mãos do carrasco, entregou-o à sua mãe. Em muitos momentos, precisamos entender que o mal vai parecer para nós prosperar. A gente vai olhar para o mal e parece que ele vai prosperar, ou está em constante prosperidade, nesse mundo cheio de injustiça. Quero abrir mais um parêntese, até mesmo para informar para vocês. Houve a primeira audiência, finalmente, do caso da minha irmã. O advogado do réu recebeu um valor considerável para defender, ou para defendê-lo. Da primeira vez, ele deu um jeito de não ser comunicado, o advogado. Não teve audiência porque ele alegou que não foi comunicado. Da outra vez que marcaram a audiência, ele deu um jeito, com certeza a gente sabe que foi, do réu não ser comunicado. Da primeira ele não foi, e da segunda o réu, que ele está defendendo. Na terceira vez, ele saiu do processo. Nomearam outro advogado. O outro advogado pediu mais tempo para poder avaliar o processo, porque a audiência já seria na outra semana, então ele precisava de mais tempo. O juiz concedeu. Passando esse tempo, esse mesmo advogado que havia saído se reabilitou no processo, e no dia da audiência foi ele que foi lá. Conseguiram captar as jogadas que ele fez? Ex-deputado, em 2010,
presidiu uma CPI lá no Maranhão de crime de pedofilia. Hoje ele é advogado de um pedófilo. Encontrou uma brecha no processo. A pessoa, o médico, na época que examinou a minha irmã, provavelmente não era médico. Provavelmente ele estava fazendo aquilo que acontece com muitos médicos do último ano do curso de medicina. Eles conseguem um emprego em uma prefeitura, as prefeituras pagam um pouco menos, e eles carimbam e assinam com o carimbo do professor da universidade. Isso acontece, isso é muito comum. Eu não sei se você já conheceu algum médico que faz isso. Eu conheci médico, amigo meu que fazia dessa forma, o professor dele, tal, de estágio. Quando eles estão no estágio, eles fazem isso. Provavelmente foi isso que aconteceu. Provavelmente o prefeito, que era irmão do réu na época, disse: olha, o médico que avaliou ela, que eu contratei, na verdade não era médico, era estudante de medicina. E o advogado: poxa, agora eu encontrei uma brecha. No dia da audiência ele foi lá, tentou mostrar 3 fotos para minha irmã. É claro que uma das fotos era de alguém que não tem nada a ver, a segunda era do médico, que na época era estudante, que atendeu a minha irmã, e a terceira era do médico, de fato, que era dono do CRM. A promotora interferiu e pediu que aquela pergunta não fosse atendida, aquela solicitação não fosse atendida pelo juiz, porque já fazia praticamente 9 anos, e a minha irmã provavelmente não iria lembrar. Mas o advogado continuou agora. Ele chamou 2 testemunhas para testemunharem a favor do réu. As 2 eram as enfermeiras da época e uma vereadora da cidade e crente de alguma igreja. Não quero fazer julgamento a ela só depois da audiência, porque não sei o que ela vai falar. Mas ela está lá como testemunha favorável, vai ficar do lado do réu. Nós pesquisamos o CRM e conseguimos encontrar o médico que fez o exame dela. É um CRM diferente. Botamos o CRM do que está no processo, é de um médico que nunca atuou lá. E o advogado está tentando anular. Ele está tentando anular o exame. Existem alguns momentos que o mal parece prosperar. Parece, e não apenas parece. A prosperidade do mal é uma realidade neste mundo de injustiça e desgraça. Nós, como cristãos, precisamos entender que é dessa forma. Enquanto vivermos neste mundo, nós precisamos entender. Vamos ver inocentes perdendo a vida por causa dos caprichos dos perversos e imorais. Isso é uma realidade que esse texto nos mostra. Não apenas nos mostra, como escancara para nós. No entanto, tudo que os perversos vão ter na eternidade é apenas o sopro desta vida. E nós precisamos acreditar nisso. Eu digo o sopro desta vida porque é isso que a Bíblia diz que é esta vida. O cara que vive 80 anos aqui, viveu o sopro. É apenas um bafo que você colocou para fora e se perdeu no ar. Isso aqui é a vida humana, a vida dos perversos. Ela é apenas um sopro, embora que para nós pareça ser algo grandioso. Parece que eles sempre estão no poder, eles vão prosperar, mas nós sabemos que a palavra de Deus nos diz isso. E tudo que eles vão ter, na verdade, é um sopro. E logo, logo, eles vão passar. Esse texto nos ensina. Além dessas coisas, eu quero fazer algumas considerações que eu acho que são interessantes para esse texto. Quando o homem está dominado pelos seus pecados, pode até admirar bons sermões ou bons pregadores. Isso acontece, tem acontecido o tempo todo.
Todavia, nunca deixará os seus pecados, e no final será golpeado fatalmente por eles. Isso aconteceu com Herodes. Era um homem egoísta, egocêntrico, e no final, morreu em um exílio, longe do seu domínio. A sua vida de 58 anos foi um sopro, se compararmos com a eternidade do profeta que foi decapitado por ele. Rafael, vai passando para mim, por favor. O segundo destaque que fazemos sobre esse texto é: quando o homem está dominado pelo seu ego, o desejo de impressionar estará sempre acima de sua moralidade. Isso é uma realidade que precisamos enxergar aqui e agora. Moralidade para lá, consciência deixa para lá. Por mais que a verdade afete a minha consciência, o meu ego sempre vai comandar. Esse texto deixou muito claro. Então, quando você ver alguém agindo até menos pior do que esse cara aqui, chamado Herodes, lembre desse texto. Terceiro, a repreensão ao coração endurecido, ou a um coração endurecido, pode causar mágoas fatais. Às vezes a gente acha que repreender uma pessoa vai fazer com que ela se arrependa, quando na verdade o que pode estar aí prestes a surgir são mágoas fatais. Mágoas e mais mágoas. Quarto, o que pode parecer uma tragédia para uns, pode ser um final glorioso para aquele que serve ao Senhor e cumpriu fielmente a sua missão. Não lembre dessa história como uma tragédia. Não foi uma tragédia. O martírio de João Batista foi um fim glorioso. Foi. Às vezes a gente lembra da imagem da cabeça em um prato, ou olha para essa história aqui como se fosse algo que deveria nos causar apenas tristeza. Poxa vida, um jovem de 32 anos, que serviu ao Senhor fielmente, pregando a verdade, foi morto. Meus irmãos, esse que perdeu a cabeça com 32, na verdade foi um fim glorioso. E é isso que Marcos está querendo dizer para aqueles que estavam prestes a perder a cabeça também. Mais uma vez, o que pode parecer uma tragédia para uns, pode ser um final glorioso para aquele que serve ao Senhor e cumpriu fielmente a sua missão. Todas as vezes que você pensar em João Batista, pense nisso. Ele veio a esse mundo com uma missão. A sua missão era fazer um discurso da entrada do Messias a este mundo, aquele que de fato salvaria. Pensem comigo, se Jesus Cristo tivesse sido crucificado um ano depois daquilo, da morte de João Batista, e João Batista continuasse vivo, vocês já imaginaram o quanto de problema teológico nós teríamos hoje? O quanto de divisão que nós teríamos na igreja de Cristo? Mesmo João tendo sido decapitado um ano antes de Cristo morrer, os caras ainda estavam achando que Jesus era João Batista ressurreto. Existia uma igreja, anos depois que o apóstolo Paulo está no ministério, uma igreja batista. Vocês lembram que Paulo teve que pregar que aqueles discípulos deveriam receber o batismo com o Espírito do Senhor? Ele só conhecia o batismo de João. Era uma igreja batista, anos depois, mais de 10 anos depois. Agora imagine se esse cidadão tivesse continuado vivo. O Senhor sabe o que faz, era o fim de sua missão. Este aqui foi um fim glorioso, porque a missão dele
acabou, ou deveria acabar ali. Nós precisamos enxergar mais o mundo através de um padrão espiritual. Enquanto nós não enxergarmos o mundo dessa forma, nós viveremos em constantes lamentos, achando que, poxa vida, aquele que servia ao Senhor em tal país foi morto. Até quando, Senhor? Alguns até deixam de servir ao Senhor quando veem isso. Quero encerrar. Antes de encerrar, uma frase aqui do bispo Riley, de novo. Ele diz: a vida presente não é tudo. Haverá um futuro dia de retribuição. Há uma gloriosa colheita por vir. O céu corrigirá a todas as injustiças e inadequações. E de fato, esta frase que eu coloquei, a do Riley, não estava aí? A vingança perversa não triunfará para sempre. Leve essa frase para casa. A vingança perversa não triunfará para sempre. Aqueles discípulos de Jesus com certeza aprenderam isso com este parêntese. Quando o servo do Senhor cumpre fielmente a sua missão, ele cumpre com base nisso aqui. E nós, como servos do Senhor, precisamos cumprir a nossa missão, mesmo que isso nos custe muitas coisas, inclusive as nossas vidas. Esse era o parêntese que eu queria apresentar para vocês aqui hoje. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse parêntese tão fantástico que Marcos nos relatou sobre Cristo e sobre a pessoa de João, o Batista. Te pedimos, Pai, que a nossa visão sobre esse texto venha mudar. Como eu disse no início, muitos de nós já ouvimos sermões nesta passagem. Eu te peço que aquilo que foi exposto e aplicado nesta noite possa acrescentar mais ainda a vida de teus servos. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém.